Já passou pela sua cabeça fazer algum procedimento estético para melhorar algo que te incomoda após o parto? Hoje nós estamos aqui com o Dr. Degani para falar mais sobre esse assunto. Sam, obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui conversando com o público do tema de mãe. Bom, meu nome é Thiago Degani, eu me formei há 17 anos em medicina na UFMG, fiz cirurgia geral e cirurgia plástica no Hospital das Clínicas. Eu sou membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Eu já operei mais de 6 mil pacientes particulares, então a gente tem uma experiência muito grande, tanto com a cirurgia de contorno corporal, quanto com as cirurgias estéticas da face. O tema hoje aqui central são as cirurgias das mamães, né? Sim. E é um tema muito relevante porque após a gestação realmente ocorrem alterações no corpo da mulher, especialmente nas mamas, mas também no abdômen, em todo o contorno corporal. E todas essas alterações elas podem ser tratadas, atenuadas e corrigidas com uma cirurgia estética bem indicada. Nós falamos muito, né, Sam, do Mummy Makeover, ou a cirurgia da reforma da mamãe. Sim. Acho que depois a gente pode aprofundar nisso aí. Uhum. É uma opção para algumas pacientes, não para todas. E os tratamentos podem ser feitos também separadamente, fazer a mama primeiro, o abdômen depois. Então nós temos várias opções dentro da cirurgia plástica. É isso aí. Hoje nós vamos falar muito sobre a Mummy Makeover, que é uma cirurgia que está super em alta no Brasil. Se você ainda não está inscrita no canal, se inscreva, ative as notificações para saber mais sobre esse assunto. Se você é mãe ou vai ser mãe, eu tenho certeza que você vai se identificar muito. Então, Thiago, a Mummy Makeover, ela é uma cirurgia que aborda vários problemas, né? Vários problemas que a mãe teve após o parto. Algumas mães têm dificuldade com isso, mas eu gosto muito de falar com as minhas seguidoras, né, com o nosso público do tema de mãe, que existem hoje procedimentos que podem melhorar, para melhorar a autoestima dessas mulheres. Algumas mães, elas ficam satisfeitas com o corpo, algumas não, porque essa autoestima, essa imagem, né, essa visão da própria imagem fica um pouco disturbada, né, durante o pós-parto. Como que você acha que essa cirurgia ela pode influenciar nessa melhora da autoestima da mulher? Bom, a gestação, né, é um momento muito feliz na vida da mulher, né, e envolve a parte afetiva, a parte emotiva e muito também a parte hormonal. Sim. Né? E cada mulher, ela passa por esse período de uma forma um pouco diferente, né? E a gente nota claramente que aquelas mulheres que ganharam pouco peso, assim, até 10 quilos na gestação, que é difícil, né? Ganhar só 10 Sim. quilos. Mas essas mulheres têm poucas alterações no corpo depois da gravidez. Por outro lado, as gestantes que ganham muito mais do que 10 quilos, 15, eu já vi 30 quilos, 35 É quilos. comum. Essas mulheres, elas acabam desenvolvendo muito mais alterações provocadas pela gravidez, Sim. né? Provocadas Principalmente pela da gestação. pele, né? Exatamente. E quais que são essas principais alterações? Nas mamas, geralmente desenvolve-se um certo grau de flacidez, pode ser maior ou menor. Quando essa flacidez é um pouco mais intensa e a mama chega a cair, o que está indicado é a mastopexia, que é a Sim. cirurgia de elevar as mamas. Mas algumas mulheres apenas perdem um pouquinho de glândula mamária e aí apenas uma mamoplastia de aumento sem retirada de pele já corrige. A outra alteração é no abdômen. Os músculos reto-abdominais, que são aqueles músculos centrais no abdômen, né, que faz os gominhos, Sim. esses músculos frequentemente eles se separam na gravidez e eles retomam a sua posição original, muitas vezes integralmente, mas na maioria das vezes Isso. parcialmente. Então Que fica é a um pouco diástase, separado, né? Que é o que a gente chama, essa separação é diástase ou diastase, as duas acentuações estão certas, dos músculos reto-abdominais. Então, a diástase do músculo reto-abdominal só pode ser corrigida cirurgicamente. Sim. Depois de 6 meses, né? Tem uma parte que retorna com fisioterapia, com exercício físico, com físico. postura. Depois desse período que retoma, se ficar um pouco, né? Depois de 6 meses, não adianta malhar, porque aquele tanto que fica ali
só cirurgicamente. Então, já entra no grupo das abdominoplastias. Sim. Muitas pacientes que tiveram filhos nos procuram com diástase, um pouquinho de gordura localizada, e achando que consegue resolver o problema delas apenas com uma lipoaspiração. Isso não é verdade. Porque a lipoaspiração só tira a gordura no subcutâneo, mas Sim. ela não trata a flacidez de pele, ou trata muito pouco com as novas tecnologias, como o Renuvium, e não trata a diástase do músculo reto abdominal. Então, fatalmente, as mulheres, depois da gestação, que desenvolvem flacidez de pele no abdômen e diástase do músculo reto abdominal, elas vão entrar numa abdominoplastia. Tem vários tipos de abdominoplastia, nós podemos detalhar isso. Mas a técnica moderna de abdominoplastia, na verdade, se chama lipoabdominoplastia, que é a lipoescultura junto com a retirada de pele, que é a dermolipectomia, aplicatura do músculo reto abdominal e todo o desenho do corpo, inclusive com enxerto de gordura nos glúteos. Então, se a gente for comparar essa cirurgia de abdômen com o que era feito há 50 anos atrás, que era só a retirada de pele, tornou-se uma cirurgia mais completa, mais complexa e muito maior. Isso impõe uma certa restrição na indicação dessa cirurgia em conjunto com a mama, que é o que a gente chama de mummy makeover. Então, o que seria o mummy makeover? É em um ato cirúrgico só, tratar todas as alterações provocadas pela gestação no contorno corporal. Então, mas por nem exemplo, todas podem fazer todos os procedimentos ao mesmo tempo. Exatamente. Né? Então, quais são os critérios? São vários, tá? Eu vou falar os principais. Critérios de segurança para se indicar um mummy makeover. Número 1, a parte do preparo do paciente. O paciente não pode ter muita comorbidade e se tiver alguma doença, ela tem que estar impecavelmente bem controlada. Sim. Por exemplo, um hipotireoidismo não chega a ser um problema para a cirurgia, né? Se os hormônios tireoidianos estiverem normais. O diabetes já é um problema que impacta diretamente na cicatrização. A hipertensão, se bem controlada, também não chega a ser um problema. Então, a parte do preparo do paciente, o paciente tem que estar com a saúde impecável. Sim. E o paciente tem que ser selecionado do ponto de vista de comorbidade. Segundo aspecto, peso. Pacientes com índice de massa corporal muito acima de 25, eles não são bons candidatos para fazer o mummy makeover. Por quê? Porque a cirurgia torna-se maior uma vez que eu tenho que fazer mais lipoaspiração, pacientes mais cheinhas. O risco aumenta. O risco aumenta. Tudo isso que nós estamos falando aqui é mitigação de risco, tá? Para que a cirurgia seja o mais segura possível. Sim. Terceiro item, não programar cirurgias maiores do que 6 horas. Do ponto de vista do paciente, o que importa é o resultado, mas do ponto de vista técnico, cirurgiões que têm uma tendência a ser mais lentos preferem separar as duas cirurgias. Entendi. E isso eu não estou fazendo juízo de valor, não. Sim, não importa claro. se o cirurgião é rápido ou lento, não importa nada, tá? Só estou falando que alguns cirurgiões são mais lentos, eles preferem fazer separado, porque senão passaria muito das 6 horas. Quanto mais tempo de cirurgia, maior o risco. Exatamente. Outros cirurgiões são um pouco mais velozes, mais eficientes no tempo cirúrgico, não estou falando de resultado, o que importa é o resultado. Então, esses cirurgiões têm uma tendência a fazer as duas cirurgias em conjunto. Então, lá na Tempo Cirurgia Plástica, a gente nunca programa cirurgia maior do que 6 horas. Tá? Um mummy makeover numa paciente magra fica em torno de 4 horas e meia, 5 horas. Uma mais cheinha pode ser 5 horas, 5 horas e meia. Tá? Esse corte de critério de segurança de 6 horas, ele é super conservador. Existem protocolos que sugerem que não se faça cirurgias maiores que 12 horas. A gente prefere seguir o protocolo mais rigoroso. A gente não programa mais do que 6 horas de cirurgia. Outro critério importantíssimo é a prevenção de trombose. Então, os nossos pacientes, eles têm todo um preparo muito especial na prevenção de trombose e embolia pulmonar. Tem que suspender hormônios antes da cirurgia,
tem uma ampola de anticoagulante já no dia anterior à operação. Sim. Durante toda a cirurgia, a gente usa uma bota pneumática que massageia a perna do paciente. Para o retorno venoso. Exatamente, para evitar a trombose durante a cirurgia. Depois da operação, ela ainda toma mais 10 dias de anticoagulante e é estimulada a fazer pequenas caminhadas de 5 minutos a cada hora durante o dia, que é, inclusive, o fator mais eficaz na prevenção de trombose. Caminhar dentro de casa depois da operação. Para movimentar, ativar a circulação sanguínea, né? Isso vale, inclusive, para o pós-parto, tá? Pós-parto é importante caminhar depois do mas parto. é quase impossível não caminhar no pós-parto, né, meninas? Tem muita coisa. E aí a prevenção de trombose e os cuidados pós-operatórios. Então, fazendo isso tudo de forma rigorosa e seguindo os critérios de segurança, é possível, sim, fazer em muitas pacientes a cirurgia da mama e do abdômen no mesmo tempo cirúrgico, que é o que a gente chama de mama makeover. Sim. Nós temos uma experiência, né? Eu sou personal trainer, inclusive a gente tem um programa de exercícios para gestantes. A gente tem uma experiência muito grande com o exercício físico na gestação e no pós-parto. E hoje a gente entende, a gente vê que às vezes a mãe, mesmo com hábitos de vida saudáveis, alimentação saudável, exercício físico regular, existem alguns detalhes do corpo que o exercício e a boa alimentação ela não pode melhorar, né? Eu tenho uma experiência própria com isso, eu tive 2 filhos, sempre fiz exercício, me alimento super bem, mas tenho uma pele flácida da mama, né, que não volta com exercício físico, uma pele um pouco na barriga e a minha diástase no primeiro filho eu tive 100% assim, de retorno, foi até rápido. Agora, no segundo, já não foi tão esperado, assim, não foi tão 100%, né, a volta da diástase. E isso incomoda um pouco, né? Eu tô falando de mim, mas isso é geral. As mães que chegam pra gente, né, reclamando desses detalhes, com a autoestima baixa, né, com a visão da própria imagem um pouco disturbada, até o relacionamento também pode ser abalado com isso. E é isso que eu acho que a cirurgia plástica, né? Nesse ponto, a cirurgia plástica pode trazer a autoestima de volta, né? Sem nenhum problema, porque tem muitas mães que têm um pouco de dificuldade de aceitar que a cirurgia plástica pode melhorar, né, a autoestima, que ela vai fazer grande diferença, mas vai. Então é por isso que o Dr. Degani está aqui para falar com a gente sobre isso. E a gente tem algumas dúvidas, doutor Degani, queria que você tirasse para a gente. Por exemplo, algumas mães, elas têm vontade de arrumar os seios, né, no pós-parto, a pele fica bem flácida, o peito cai mesmo. E a maioria chega para mim falando da prótese de silicone. Por exemplo, a gente consegue colocar uma prótese sem retirar aquela pele que ficou flácida? A própria prótese, ela vai esticar a pele, vai deixar aquele aspecto com o peito, né, mais do que era antes, né, da gestação? Bom, existem 2 tipos de cirurgias estéticas nas mamas. A gente separa didaticamente em grupo 1 e grupo 2. Grupo 1 são as mulheres que não têm as mamas caídas. Sim. O que é uma mama caída? Quando o mamilo está abaixo do sulco mamário, que é a dobra natural da mama. Então, essas pacientes do grupo 1 não têm mamas caídas. O grupo 2 são todas as outras. Entendi. Se a mama é pequena e caída, grande e caída, média ou caída, se a mama está caidinha, ou seja, o mamilo está abaixo do sulco mamário, sim, ou tem muito tecido abaixo do sulco mamário, ela está no grupo 2. As pacientes do grupo 1, que portanto não têm as mamas caídas, sejam elas mães ou não, elas, se quiserem fazer uma cirurgia estética nas mamas, é a mamoplastia de aumento. Só colocar a prótese. Sim. Então, a cicatriz de 4 centímetros, 3 a 4 centímetros no sulco mamário ou periareolar, ou na axila. Nós estamos fazendo cada vez menos pela axila, porque pode atrapalhar uma futura possível investigação para câncer de mama. Mas então a gente usa, eu basicamente só uso a no sulco mamário, ela fica escondidinha, é pequenininha. Então, é a mamoplastia de aumento. Agora, se você percebe que as suas mamas estão mais caídas, aí você está no grupo 2. Grupo 2 é mastopexia. Então, muitas vezes chega lá no consultório, lá no hospital, uma paciente com a mama caidinha
querendo só colocar silicone. Aí eu explico para ela, sua mama tá caidinha, sem prótese. Se você colocar a prótese e não tirar a pele, ela vai ficar caidona Sim. com prótese. E vai pesar ainda então, mais. essas pacientes precisam se submeter a mastopexia. O que é a mastopexia? Masto é mama e pexia é elevar. Então, é a cirurgia de levantar a mama. Tira a pele, levanta o mamilo e a areola e pode ser feita com ou sem prótese. Isso é uma pergunta muito frequente. É possível fazer a mastopexia sem prótese? Ela pode Sim. levantar, não necessariamente precisa Principalmente de mulheres prótese. que querem elevar e reduzir um pouco a mama. Entendi. É uma ótima opção. Qual que é a principal diferença? A principal diferença é que o polo superior, o colo mamário, ele só fica cheio, projetado e arredondado quando tem prótese. Sim. Se não tem prótese, por mais bem feita que seja a cirurgia, o colo mamário fica com aspecto natural, ou seja, ele fica côncavo, ele fica mais vazio. Para ficar convexo, ou seja, cheio, precisa colocar uma prótese. Explicado isso, muitas pacientes optam por fazer sem prótese. Aí, mas boa parte prefere natural, fazer. Um resultado mais natural, né? Boa parte prefere fazer. E vale lembrar, meninas, que essa mastopexia, ela fica com uma cicatriz, né? Leve embaixo do mamilo, em volta do mamilo, né? A cicatriz é em volta, em volta da areola, desce verticalmente e tem uma parte embaixo. Sim. Variações dessa técnica. Caso que tem que tirar muito pouca pele, pode ser só periareolar. Caso de pele intermediária, pode ser periareolar e vertical. Sim. Ou periareolar e em L, indo para a lateral. Casos maiores, quanto mais pele tira, maior a cicatriz embaixo. Então, muitas vezes, nós fazemos muita técnica de cicatriz reduzida. Ela é aplicável para todos os pacientes? Não. Então, muitas vezes, uma paciente chega lá, ó, eu vi da minha amiga que você fez e a cicatriz dela ficou minúscula. Que era igual. Aí vai examinar, ela precisa tirar muita pele. Então, quando a gente aplica técnica de cicatriz reduzida numa mama que tem que tirar muita pele, acaba sobrando pele e a mama cai muito rapidamente depois da cirurgia. Tudo é muito individualizado, né? Então, cada paciente vai ter um tipo de técnica aplicada para que você tenha o melhor resultado possível. Sim. Outra dúvida recorrente que as mulheres têm muito, né, quando se fala da cirurgia plástica, é a diferença entre a abdominoplastia e a mini abdominoplastia. Principalmente se tratando do tamanho da cicatriz. Muitas mulheres chegam para a gente, esse final de semana a gente fez várias perguntas lá no Stories do nosso Instagram e a maioria perguntou sobre essa diferença. Quando é recomendado a mini e a abdominoplastia e qual que é a diferença da cicatrização? Ótimo. Essa é uma pergunta muito frequente mesmo. Primeira coisa que as pacientes têm que entender que a opção entre o abdômen total e o mini abdômen não é uma questão de escolha do paciente. É uma questão de indicação técnica, indicação médica. Para quem que está indicado o mini abdômen? Pacientes que têm todas as características que eu vou listar agora. Se faltar uma delas, não serve. Não é boa candidata para mini abdômen. É uma paciente que tem pouca flacidez global no abdômen. Pouquíssima flacidez acima do umbigo, porque o mini abdômen não trata a flacidez eficazmente acima do umbigo. E o umbigo alto. Tem que ter esses 3 critérios. Pouca flacidez global, praticamente nenhuma flacidez acima do umbigo. Sim. E o umbigo alto. Se ela tiver esses 3 critérios e precisar tirar a pele e tratar a diástase, a indicação dela é mini abdominoplastia. Para todos os outros casos, se for indicado uma abdominoplastia, é um abdômen total. Agora, muitas vezes a paciente acha que o nome mini abdominoplastia está se referindo ao tamanho da cicatriz. Não é verdade. Eu achava isso, viu, Muitas vezes, na mini abdominoplastia, não em todas, mas muitas vezes na mini abdominoplastia, a cicatriz fica quase do mesmo tamanho do abdômen total. E então, por que tem esse nome? No abdômen total, eu tiro toda a pele do umbigo para baixo.
No mini abdômen eu tiro metade da pele do umbigo para baixo. Entendi. Só por isso que chama mini. Aham. Ah, mas uma amiga minha, ela fez lipo e usou só a cicatrizinha da cesárea para fazer um procedimento. Isso nem é classificado como mini abdômen. O que a gente faz às vezes? Alguns raros casos, isso é muito interessante, tá? Principalmente pacientes atletas, magras que tiveram filhos, elas entram nesse grupo. Tá? Ó, gente, muito interessante. Uma Presta atenção e curte aí essa é uma esse dica vídeo, muito, hein? Essa é uma dica muito boa. O paciente teve filho, teve pouca alteração provocada pela gestação e ela só desenvolveu diástase abaixo do umbigo. Sim. E ela não precisa tirar muita pele. O que a gente faz? Faz uma incisão no pubis ali, como se fosse uma da cesárea, ou utiliza da cesárea, tira um pouquinho de pele. E ali, por ali, eu descolo por baixo da pele, né, por baixo do subcutâneo, e faço a aplicatura do músculo reto abdominal do umbigo para baixo apenas. O objetivo dessa cirurgia não é tirar a pele. O objetivo dessa cirurgia é fazer uma aplicatura localizada, restrita a essa pequena região abaixo do umbigo. Infraumbilical. Isso serve para todos os pacientes? Não. São pacientes muito específicos que não têm diástase acima do umbigo, não têm hérnia umbilical, não precisa tirar muita pele, mas aí aquela barriguinha que ficou ali volta a ficar bem chapadinha porque fortalece a musculatura. Então, esses são os casos. Quando a diástase está em cima do umbigo, tem que fazer uma abertura maior. Eu tenho que passar por baixo ali do umbigo. Geralmente, essas pacientes têm que tirar mais pele também. Sim. É porque a diástase acima do umbigo é a que incomoda bastante as mulheres por causa daquele volume, né? Exatamente. Da barriga, que parece até que a mamãe está grávida ainda de 3, 4 meses. Isso incomoda bastante. Agora, esse volume aí, que muitas vezes chama de estômago alto, né? Sim. É importante diferenciar, muito importante isso aqui também, diferenciar o estômago alto provocado por diástase daquele provocado por gordura visceral. O que é a gordura visceral? A gordura visceral é aquela gordura que está dentro da cavidade abdominal, junto às vísceras, o estômago, o intestino, o fígado, o baço. Essa gordura, ela não é retirada em cirurgia plástica. Então, pacientes com muita gordura visceral não são bons candidatos nem para lipoaspiração, nem para abdominoplastia. Porque talvez ela não vai ficar satisfeita com a cirurgia, porque ela vai sentir o mesmo incômodo. A melhor indicação para pacientes com gordura visceral é um personal trainer. Fechar a boca, malhar. Fazer muita musculação, porque a musculação ajuda a perder gordura visceral até mais do que o aeróbio. Ter um acompanhamento de um educador físico, de um nutrólogo e, em alguns casos, necessário, um endocrinologista. Mas essas pacientes que têm muita gordura visceral, você faz a cirurgia toda, ela continua com aquela barriga altinha, estufada, que não tem nada a ver com a gordura subcutânea que é tratada. E também não tem nada a ver com a aplicatura da diástase. E você consegue ter essa análise antes da cirurgia? No exame físico a gente identifica, né? Com certeza. Então, mamães, ser mãe é uma experiência incrível, né? É algo, assim, que transforma a nossa vida, mas pode transformar também o corpo e trabalhar um pouco essa autoestima, né? Eu tô falando de autoestima aqui, mas é porque a nossa experiência com mães, a gente presencia muito isso. As mães reclamando, chorando, e até, inclusive, tem pesquisadores de uma universidade lá em Tilburg, na Holanda, que analisaram por 9 anos, 184 mil mães, e eles chegaram à conclusão de que a autoestima ela tem um declínio durante a gestação, ela aumenta nos 3 meses após o parto e depois tem uma queda muito grande até a criança ter 3 anos de idade. Então, a questão também hormonais, ela mexe tanto com a cabeça, né, quanto com o corpo da mãe, e a cirurgia está aí para ajudar as mães, o Mami Makeover está aí para auxiliar no que a gente não consegue, né? Não consegue alcançar com exercício e com a boa alimentação. E falando em exercício e boa alimentação, é bom lembrar também que no pós-cirúrgico a gente precisa tomar conta disso, né, doutor Degani? Fundamental. Para ter um resultado legal no pós-parto, porque no pós-cirúrgico, né? Porque eu até conheço várias
pessoas que fazem a cirurgia, são sedentárias, fazem uma cirurgia pensando num resultado X e que vai manter esse resultado ao longo do ano, mantendo os mesmos hábitos ruins que elas tiveram antes. E isso pode ter uma diferença do resultado que você espera, né? Porque a grande maioria das mulheres, elas têm a cirurgia plástica como algo que vai mudar a vida delas, que vai mudar a cabeça. E a gente precisa trabalhar muito isso para a gente ter esse resultado ao longo do tempo, né, Dr. Degani? Exatamente. A cirurgia plástica é um auxílio, né? Mas ela deve fazer parte de um pacote que envolve uma série de mudanças nos hábitos de vida. Principalmente as técnicas de contorno corporal, com lipodefinição. Por que chama lipodefinição? Porque pode ser lipo HD, que é alta definição, pode ser média definição, pode ser baixa definição. Então, o termo mais preciso seria lipodefinição ou lipodefinição. As pacientes de lipo HD, essas pacientes têm que ter, primeiro, é uma seleção muito específica, nem toda paciente é candidata a isso. Geralmente são pacientes com IMC, ou seja, mais baixo, ou seja, pacientes mais magras. Mas principalmente depois da cirurgia, elas têm que ter muita consciência de que não pode engordar. Porque senão aquelas marquinhas que a gente faz para dar alta definição, quando engorda, ficam marcas desagradáveis. Então, aquelas marcas que estão suaves, elegantes, refinadas, artísticas, se a paciente engorda muito, fica com um aspecto grosseiro, desagradável e excessivamente marcado. A lipo HD, então, você vai contornar em relação à gordura. Então, se ela ganhar gordura, o local que você contornou vai ter menos quantidade de gordura e as laterais vão ter mais gordura. Mais ou menos isso, vou explicar mais precisamente. É porque a gente não falou um pouco, né? A gente não entrou um pouco na HD, eu acho que é interessante. Lembrando que a lipo HD, ela dá para fazer na lipo pura, mas também na abdominoplastia, tá? É abdominoplastia em alta definição. O princípio fundamental da lipo de definição são as áreas positivas e as áreas negativas. As áreas negativas são áreas em que a gente deixa o subcutâneo super fininho. É onde a gente faz mais lipo. Entendi. Quais áreas são essas? Principalmente as linhas semilunares, que é a interseção entre o músculo oblíquo e o reto abdominal, e a linha alba, que é a linha mediana acima do umbigo, que é a interseção dos dois músculos reto-abdominais. Em alguns casos, principalmente em homens, nós fazemos também os gominhos. Nas mulheres, eu não gosto de fazer gominho, que fica um pouco grosso, fica um pouco masculinizado. Então, essas são as áreas negativas, essas interseções entre os músculos. Linha semilunar e linha alba. E na lipodefinição, além das áreas negativas, nós temos as áreas positivas, que são todas as outras áreas. Então, a área central aqui, onde é o reto abdominal, por exemplo, mesmo depois da cirurgia, se você palpar, vai ter um pouquinho mais de gordura do que na área negativa. É justamente o contraste entre as áreas positivas e as áreas negativas que dá um aspecto de alta definição. E aquela ideia antiga de se fazer uma lipo homogênea em todo o contorno corporal, isso hoje não faz nenhum sentido mais. Porque o aspecto fica muito mais sofisticado realmente com a lipo HD. Fica um resultado mais natural, né? Mais anatômico, né? Fica mais anatômico. E uma opção cada vez mais frequente no meu dia a dia é pacientes pedindo uma lipo de baixa definição. Ou seja, eu uso a técnica da lipo HD, mas eu não faço tanto contraste entre a área positiva e a área negativa. Então fica ainda mais sutil, ainda mais elegante. Fica uma silhueta que vai aparecer mais o contorno dependendo da iluminação. Então fica mais sofisticada ainda. Mas tem paciente que quer mais definição, por isso a gente discute isso na cirurgia. Então, reforçando, esses pacientes não podem ganhar peso depois da operação. Então, eu falo brincando, fazer uma lipo de definição é como assinar um contrato consigo mesmo de que vai ter que manter um estilo de vida mais saudável para sempre. E o interessante é começar antes, viu, mamães? Porque você começar um estilo de vida saudável, de repente, depois da cirurgia, pode ser mais difícil. Então, retomar, né, começar esse estilo de vida antes da cirurgia, além de facilitar para que você consiga fazer uma cirurgia, né, com baixo risco,
mantendo tudo que você quer, né? O Dr. Degani falou que quanto menos, né, menos percentual de gordura, né, o índice de gordura, mais fácil de fazer alguns procedimentos. Então, criar hábitos saudáveis antes da cirurgia também pode auxiliar, tanto no seu pós-cirúrgico, né, quanto na manutenção dessa cirurgia aí no seu pós-parto. Eu acho que vale falar um pouquinho também daquilo que é a minha especialidade, que são os tratamentos estéticos da face. Uhum. Eu faço muita mama e makeover, opero muita mama, muito abdômen, contorno corporal, lipo HD, mas a gente tem um gosto especial pela face, né? Tanto a parte de rinoplastia quanto a parte de rejuvenescimento facial. Sim. E uma das coisas que assim, eu considero que é um dos nossos diferenciais é que eu faço toda a parte na face, tanto a parte não cirúrgica quanto a parte cirúrgica. O que é a parte não cirúrgica? Desde procedimentos mais simples, como um botox, preenchimento, harmonização facial, bioestimuladores, tudo isso a gente faz. A parte cirúrgica nós temos blefaroplastia, que é a cirurgia da pálpebra, lift de supercílio, e as cirurgias mais avançadas, né? O facelift, por exemplo. Eu acabei de voltar agora de São Paulo, uma atualização internacional de cirurgia estética da face, o full face, então foi uma experiência muito boa. E após a gestação, as mulheres têm alterações não só no contorno corporal, na face também. Então, com o passar dos anos, a gente vai perdendo volume na face. O crânio diminui, o formato da órbita diminui, muda. O formato da órbita muda, o formato da cavidade nasal muda. O tamanho do queixo, a projeção do ângulo da mandíbula, a projeção do arco zigomático. Então, essas alterações, elas podem ser corrigidas e atenuadas e até melhoradas com procedimentos, muitas vezes, muito simples. Menos invasivos. Como, por exemplo, uma harmonização facial, que a gente usa o ácido hialurônico, produto reversível, que é feito como um botox, né, no consultório médico. E também é muito frequente pacientes, depois da gestação, relatarem que estão com a flacidez na face. Então, ela ainda não tem tanta perda de volume, mas está com um pouquinho mais de flacidez, começou a ter um pouquinho de flacidez aqui no pescoço. Então, hoje nós temos um recurso fantástico, que são os bioestimuladores, os principais, o ácido polilático, que é o Sculptra, e a hidroxapatite de cálcio, que é o Radiesse. Então, nós utilizamos esses produtos para estimular o corpo da própria paciente a produzir mais colágeno. Então, se antes do procedimento ela tem uma elasticidade da pele muito grande, depois fica mais firme. Então, tem esse recurso também para ainda mais que as mães hoje, elas estão tendo filho mais velhas, né? E a questão hormonal, tanto da gestação e do pós-parto, também altera, né? A pele, a gordura da face, e isso pode ser que ajude também. Não adianta a gente ter um corpo bonito e o rosto cartão de flácido, visitas é a face. Né? Então é isso, mamães. Queria agradecer, Dr. Degani. Eu que agradeço pela nossa conversa. Espero que vocês tenham aí tirado várias dúvidas. E a Mami Makeover está aí para auxiliá-las, para que vocês tenham aí um pós-parto, né? Uma vida após a maternidade melhor. Queria tirar só uma última dúvida, foi uma pergunta também que a gente fez lá, desculpa, mamães, sobre ter mais filhos após a cirurgia de Mami Makeover. Sim. E aí, o que você acha? O que é mais importante? Muitas vezes elas se preocupam com o que é menos importante. O que é menos importante numa gestação? Eu vou perder o resultado da minha cirurgia? Agora, o que é mais importante? Vai atrapalhar o crescimento do meu filho? Da minha filha? Então, vou responder a pergunta mais importante, que não é a mais frequente. Uma abdominoplastia, por exemplo, atrapalha o desenvolvimento do bebê, já que está tudo costurado e apertadinho? Absolutamente nada. Não, nosso corpo o desenvolvimento é absolutamente normal. Agora, eu vou perder a minha cirurgia? Parte sim, principalmente se você ganhar mais do que 10 quilos. Sim. Eu tenho muita paciente que eu já fiz Mami Makeover, teve filho, ela já sabia desses macetes de não ganhar muito peso, de cuidar direitinho, praticamente não alterou nada. Por outro lado, o paciente submeteu uma abdominoplastia, ganhou muito peso depois da gestação, perde praticamente tudo, mas aí a gente faz uma nova abdominoplastia, não tem problema nenhum.
faz uma nova mastopexia se necessário, Aham. não tem problema, tá? As cirurgias secundárias, elas são um pouco mais complexas, mas sim, é possível fazer a segunda mama ou o segundo abdômen, sem problema Mas o nenhum. ideal mesmo é que a mãe esteja decidida, O né? ideal é operar só Fechou depois a fábrica, que fechou a operou fábrica. depois. Exatamente. Tá bom, mamães? Então, muito obrigada. Obrigada, doutor Degani. Eu que agradeço, um abraço a todos, estamos à disposição para Um esclarecer beijo, dúvidas. mamães. Até mais. Até o próximo vídeo. Até.